A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o pastor Eli Borges, coordenador de Missões Siloé, aqui da nossa querida e amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. E nós temos o propósito deste programa. O propósito, nós trazemos informações e relatórios do campo missionário. Nós estamos já há 32 anos fazendo essa linda obra, ganhando almas para Jesus, fazendo a obra do Senhor. 32 anos, Missões Siloé está, sim, fazendo a diferença. Nós já estamos em 20 países, são 13 estados, mais de 100 cidades de Santa Catarina. Nós também estamos mais de 50 cidades no Paraná e são mais de 200 missionários, 200 famílias, homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus e comprometidos em fazer a obra do Senhor, ganhar almas para Jesus. E você é um desses contribuintes que tem ajudado nessa obra. Então, nós temos alguns projetos importantes que nós queremos hoje abordar no nosso primeiro programa, Missões Siloé até os confins da terra. Esse primeiro programa, e entre esses projetos, nós vamos estar falando hoje sobre o Camboja, as meninas do Camboja. Vai ser um programa que queremos com a tua interação, participando, pedimos que você compartilhe com todos, para que você possa também levar as boas novas também e que nós possamos mostrar o que é Missões Siloé, o que Missões Siloé tem feito, a grande obra de Deus que tem acontecido através daqui de Joinville, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É um departamento que nós estamos aqui já trabalhando há alguns anos e temos visto a seriedade, o que Deus tem feito a cada ano. Então, neste momento, enquanto logo em seguida nós retornaremos, você vai matar a saudade agora, matar a saudade dos nossos congressos internacionais de Missões Siloé. Logo em seguida nós já voltamos. Este mundo precisa de paz. Esse mundo precisa de amor. Muitas almas estão feridas. Quanta tristeza, quanta dor. Eu preciso fazer muito mais. Precisamos fazer missões. O tempo está virando e Deus perguntou: quem irá? Quem irá fazer o que for? Precisa estender a mão ao caído e se colocar à disposição. Fazer muito mais. O tempo está findando e Deus perguntando: quem irá? Eu irei e tu irás, com quem Deus pode aqui contar, pra este mundo a mensagem levar. A igreja tem que ir, a igreja tem que ser avivada, missional, relevante, pra seguir avante. Eu irei fazer o que for, preciso estender a mão ao caído e me colocar à disposição pra fazer muito mais. O tempo está findando e Deus perguntando:
A igreja tem que ser avivada, missional, relevante, pra seguir avante. Eu irei fazer o que for preciso, estender a mão ao caído e te colocar à disposição pra fazer muito mais. O tempo está findando e Deus perguntando: Você pode Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Missões Siloé até os confins da terra. E hoje estamos aqui com os nossos queridos companheiros pastores aqui, que fazem parte da diretoria. Logo em seguida já estaremos apresentando. Mas nós vamos, neste momento já, o pastor William Carlos está aqui conosco, né? Nosso segundo coordenador, e também o pastor Odair Machado, que é o nosso secretário. E claro que nós faremos um rodízio sempre com a diretoria, e mais, o programa sempre interativo. Temos muitas novidades para vocês nos próximos programas. E nesse momento nós queremos falar, antes de nós entrarmos especificamente no projeto Camboja, o projeto das meninas do Camboja. Nós vamos falar um pouco sobre o Camboja. É importante que você conheça a região, o que faz, o que acontece no Camboja e por que nós estamos lá. Depois nós vamos entrar nessa parte do nosso projeto especificamente. Pastor William, nós temos informações sobre o Camboja que pode passar para os nossos telespectadores para conhecerem um pouco mais do Camboja. Muito bem, a paz do Senhor, pastor Eli Borges, pastor Odair Machado. E a você, prezado ouvinte, telespectador, você que está no Facebook, no YouTube, ou você que está também pelo Instagram da IADIO, ou você talvez está na rádio 107,5 FM. Deus abençoe a sua vida. Olha só, nós temos aqui, pastor, alguns dados, quero passar alguns dados só para conhecimentos gerais, na verdade, sobre o Camboja. O Camboja oficialmente é tratado como um reino, porque lá é uma democracia parlamentarista, mas que possui uma monarquia junto, né? Então ela possui um rei chamado Norodom Sihamoni, é o nome do rei que comanda lá no Camboja. A capital, que é Phnom Penh, né, conhecida, e também ela é a cidade mais populosa do Camboja. A língua oficial do Camboja é o cambojano, como eles chamam, mas também chamada de Khmer. Também tem a data da sua independência em 1953. O Camboja, então, é um país bem antigo, mas depois aí teve restaurando a monarquia já em 93. Depois o pastor Odair Machado vai falar um pouco mais sobre isso. A população do Camboja, estima-se em 2019, essa estimativa, que a população do Camboja chegou a 15.288.489 habitantes. Então, é um grande país, pastor Eli Borges, uma grande população e um local que precisa de Jesus, precisa da pregação do Evangelho, precisa da palavra de Deus chegando aos corações desses irmãos cambojanos, o qual nós falamos aqui. E eu sei que o pastor Odair aí tem mais dados importantíssimos sobre o Camboja. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Queremos também aqui saudar os nossos coordenadores, nosso primeiro coordenador, pastor Eli Borges, nosso segundo coordenador, pastor William Carlos, dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez nessas lives oficiais, que estamos tendo todos os dias aqui às 22 horas, e queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Sérgio, por toda a diretoria e pela essa iniciativa de nós poder compartilhar o reino de Deus, entrar aí nos lares através das redes sociais, através da 107, os meios de comunicação que nós temos aí hoje disponível para os irmãos participar desses cultos, a qual é feito aqui nos estúdios e também na nossa igreja. Nós estamos tratando hoje uma temática importante, o pastor Eli já falou aqui, o pastor William. A Missão Siloé é um trabalho muito amplo,
ela está em vários países, em várias cidades, fazendo diversos tipos de trabalho. E nós hoje, então, combinamos aqui, achamos por bem, de falarmos um pouquinho sobre esse trabalho do Camboja, que é um trabalho especial que nós temos lá com as meninas do Camboja, um trabalho de recuperação e também de evangelização. E a gente achou por bem de trazer alguns dados desse país. Eu estava dando uma pesquisada, pastor Eli, pastor William, e interessante que esse reino do Camboja, ele é um reino antigo, ele surgiu na década, não, melhor dizendo, no século 8, aproximadamente 800 depois de Cristo, melhor dizendo, e ele se tornou um grande império mundial. O Camboja chegou a ter, na cidade de Angkor, uma cidade antiga, lá por volta dos 1000 anos depois de Cristo, a maior população do mundo. Só para vocês terem uma ideia, na época tinha 1 milhão de habitantes em Angkor, e Londres, que hoje é uma das capitais mundiais, na época tinha 30 mil habitantes. Então ela era a maior, cidade mais populosa do mundo e um dos impérios mais fortes da história da humanidade. E no seu tempo, a Tailândia, ali também o Vietnã, Laos, aqueles países, eram todos comandados por Camboja, por esse império Khmer, era o nome do império, que hoje é a língua, né? Porque é o nome do império. E ali por 1200 eles foram se enfraquecendo, a própria Tailândia, o Vietnã foram minando eles, e eles perderam o poder e se tornaram vassalos da Tailândia e do Vietnã até 1860, 1863, quando eles recorreram à França. A França era um império muito forte na época, bem como a Inglaterra, dominava parte da Índia, parte da China, e eles recorreram à França. Então a França passou a dominar o Camboja, tirou da mão dos tailandeses e da mão dos vietminitas, e eles se tornaram ali vassalos agora da França, um país, como se fala, indo-chinês, né, aquela mistura. Sim. Ali. E por volta do ano de 1960, começou uma revolução no Camboja, uma revolução comunista. E um sujeito lá, um líder, ele começa a se fortalecer com esse Partido Comunista, e no ano de 1970... Isso depois da independência, que ocorreu em 1953. Muito bom, muito bom. Essa independência é um fato importante. A França botou um reizinho, entre aspas, Sim. Né, e achou assim, não, esse camarada aí, nós vamos dominar ele. E ele deu o golpe, ele deu um golpe de Estado e se tornou independente da França. E ele foi reinando por um tempo, até que houve esse golpe comunista, apoiado pelo Vietnã do Norte, se eu não me engano, que era comunista. E então houve um ditador ali, e ele veio com uma ideia, aqueles comunistas extremos, né, com apoio da China, ele veio com uma ideia de que o Camboja seria um país independente e autossuficiente. Então ele começou a perseguir e a matar os artistas, os intelectuais, os comerciantes. Só para vocês terem uma ideia, na época o Camboja tinha 8 milhões de habitantes, ele matou mais de 2 milhões de pessoas, ele dizimou 1/4 da população. E trouxe a pobreza e a desgraça para a nação. Ali é que começa a história terrível do Camboja, um país que era um país autossuficiente, um país rico. E então, como você falou ali, em 1993, parece que é estabelecida a monarquia. E eles começam a se reerguer novamente. Eu estava estudando um pouco, o Camboja até uns 10, 15 anos atrás era um país da linha da miséria, um país miserável, né? Muita pobreza, muita fome, muita gente morreu da fome. E agora ele se tornou um país pobre, ele saiu da linha da miséria, é um país pobre. E aí vem então essa questão também que eu coloquei aqui, a questão cultural, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Sim. A temática, que é a pedofilia, né? Que é uma questão cultural, e também uma questão financeira, porque os ricos compram as crianças pobres para a prostituição, e os pais pobres vendem as suas filhas e os seus filhos para ganhar um dinheirinho, pagar algumas dívidas que eles têm. E temos mais histórias que a gente vai compartilhando aqui no texto. Praticamente essa, ou seja, esta prática, pastor Odair e os caros irmãos que estão nos ouvindo, é cultural no Camboja. Hoje não era, mas depois dessa revolução comunista, dessa deturpação do país,
acabou, tornou cultural no país. E hoje há uma luta, uma batalha e também espiritual, né, pastor Eli? Verdade. Que agora é o que nós vamos tratar aqui, uma batalha espiritual travada não só por nós aqui orando e intercedendo, mas pelos nossos missionários que estão lá no Camboja, Com certeza. lutando para tentar resgatar, como o pastor Odair falou aqui no início da sua fala, resgate dessas meninas e crianças que estão à mercê dessa cultura deturpada da sociedade em si do Camboja. Realmente. Então nós vamos, logo em seguida, vamos estar vendo, tratando esse assunto com mais detalhe, como foi colocado aqui. Nós quisemos trazer o que é a história do Camboja, como é que é a cultura deles e por quê, para entender por que nós estamos lá, por que Missões Siloé também está lá para fazer essa obra. O próprio Camboja, ela trabalha arduamente para combater, né, esse projeto, as meninas do Camboja, combater o tráfico, né, o tráfico de meninas e também a exploração sexual nessas crianças. Então nós vamos ver logo em seguida, nesse momento, nós vamos, antes disso, eu quero apresentar os nossos missionários. Nossos missionários que estão lá é o pastor Luciano Santos e também a sua esposa, a missionária Andressa Santos e a filha Rebeca. Essa família querida que está lá fazendo a obra e vocês vão ver no vídeo logo em seguida e logo em seguida nós retornaremos passando as informações de tudo que está acontecendo para você que tem mantido essa obra e a importância que é de Missões Siloé estar lá. Vamos ver esse vídeo nesse momento que foi enviado hoje mesmo lá pelo pastor Luciano, nosso missionário no Camboja. A paz do Senhor, pastor Sérgio, meu fió, pastor Eli Borges e todos os amados irmãos, né, tanto que trabalham no escritório da Missões Siloé e também os colaboradores de Missões Siloé. Nós estamos aqui com as crianças aqui no Camboja, né, fazendo esse vídeo e nós gostaríamos hoje de apresentar um pouquinho, que vocês conheçam a casa aqui que Missões Siloé apoia aqui no Camboja. Nós estamos felizes, né? Aqui estão as crianças e nós vamos mostrar salas aqui da casa, nós vamos mostrar onde eles comem a comida, nós vamos mostrar o quarto deles para que vocês aí conheçam e saibam onde está indo o investimento de cada irmão que tem apoiado Missões Siloé, tá bom? Então nós vamos mostrando para vocês aí através do vídeo. Aqui, irmãos, Missões Siloé, aqui está a sala, né, de corte e costura, né, que aqui elas estão aprendendo, né, e vai ser bom porque vai poder ajudar, vai fazer roupas, né, para as próprias crianças, né. Então é um curso, né, profissionalizante, é um dos cursos que está aqui ao alcance aqui para ajudá-las e para ensiná-las, né. Say hi. Falando até em português aqui um pouquinho. Aqui nós estamos em um dos quartos, né? Eu vou em outros quartos ali para mostrar também para vocês. Aqui, olha, nós ganhamos um teclado, né? Há poucos dias, então uma das meninas maiores está aprendendo teclado para que quando a gente for adorar a Deus, elas mesmas cantam e tocam, né? São outros quartos, né? Olha, tudo com beliche, tudo certinho, arrumadinho. Aqui é o armarinho onde elas colocam as roupas, né? Esse daqui é o outro quarto. Aqui outra cama. Esse é um quarto bem grande, né? Aqui é a sala de aula delas, né? Cada um tem estante aqui. Aqui são as mesas, né? O quadro aqui. Então essa é a sala onde elas têm aula aqui de inglês. Porque quem fala inglês aqui no Camboja tem maiores oportunidades de emprego, né? Porque quase ninguém fala inglês aqui. Então vocês conheceram, né, um pouquinho da parte interna da casa, né? E aqui, ó, é a parte externa. Ali atrás tem pomar, né? Onde agora é época de manga aqui, tem muita manga.
e goiaba, banana, né, e uma outra fruta típica aqui do Camboja. Então aqui nesse pomarzinho aqui tem. E essa daqui, ó, é a casa, é a sede aqui onde ficam as meninas e os meninos. Né? A nossa oração é que até o ano que vem a gente tenha uma outra casa para abrigar os meninos. Por enquanto os meninos eles são novos, né? Eles ficam na parte de baixo e na parte de cima ficam as meninas. Os meninos eles são proibidos de subirem, né, na parte de cima. Então é bem dividido aqui, mas a nossa oração para o ano que vem tem uma casa de meninos, que daí a gente vai poder pegar mais meninos, né, também. Então esteja orando por isso. Então finalizando agora, irmãos, olha a bênção, a casa é grande. Nós estávamos em uma casa com 4 quartos há um ano e pouco atrás. 4 quartos apenas por $700. E esta casa aqui, ela tem 8 quartos e 2 salas grandes. Então ela tem assim, ela tem potencial para a gente pegar mais crianças, né? É o que nós vamos fazer esse ano, né? Então nós louvamos a Deus porque com $200 a mais nós pegamos uma casa que é o dobro. Então ela tem tanto um espaço interno quanto espaço externo, um espaço muito bom, vocês estão vendo aqui. Né? E para finalizar, eu gostaria de agradecer todos os colaboradores, os irmãos. Nós sabemos que o mundo não está passando por um tempo bom, nós sabemos que a cada dia mais se aproxima a vinda do nosso Rei Jesus, mas eu estou fazendo esse vídeo para agradecer pastor Sérgio Melfior, pastor Eli, todos os colaboradores, pastor William também, da Missões Siloé, todos os colaboradores de Missões. Que Deus abençoe vocês e saiba que juntos nós vamos mudar esta geração aqui no Camboja. Muito bem, você assistiu esse vídeo das nossas meninas lá do Camboja. É marcante, né? Nós vemos, como nós comentamos, essas meninas, esse projeto que é de Missões Siloé, que está lá com o pastor Luciano, a sua esposa, a irmã Andressa e mais a Rebeca, essa família querida, cuidando dessas crianças. Como funciona o projeto Meninas do Camboja? Lá elas são acolhidas, elas são resgatadas, como foi comentado aqui, os pais vendem crianças quando elas chegam a uma idade pequena, né, para prostituição, para coisas terríveis, e adquire esses valores, e essas crianças ficam lá, mas Missões Siloé vai lá e resgata, e faz o acolhimento nessa casa. Nesta casa, onde estão lá os nossos missionários, mas dando o quê? Curso profissionalizante, eles dão roupas, auxílio médico, educação, cursos profissionalizantes. É um trabalho lindíssimo, que nós precisamos sim estar continuando nesse. Você que viu esse vídeo, são crianças que estavam na margem mesmo da sociedade, mas mas ali elas são tratadas, tanto o espírito, tanto a parte do corpo delas chegam machucadas, chegam todas destruídas, e também a alma delas é tratada e cuidada, né, pastor William? A essência do trabalho missionário está na restauração primeiro da vida espiritual e da autoestima das crianças, principalmente das meninas, né? Nós não vamos entrar em termos aqui, mas as meninas acabam sendo muito invadidas, violadas na sua particularidade. Sim. Então, nesse sentido, o trabalho do pastor Luciano, através do nosso incentivo aqui, do apoio de Missões Siloé, de toda a estrutura que ele recebe, Missões Siloé, lá no Camboja, ele consegue resgatar a criança na sua autoestima e também implantar o desejo por conhecer Jesus, por conhecer a palavra de Deus, por saber quem é Deus, porque está num país onde a cultura é totalmente dispersa em relação ao cristianismo, é uma outra tendência religiosa, mas através da ação de
pregação da palavra e estudo, a aula secular, mas acaba entrando também a aplicação da palavra de Deus nesses momentos. Isso é o que eu vejo que é o que é mais importante lá, que é a aplicação da palavra de Deus a essas crianças. Imagine só, pastor, uma menina ou um menino que hoje tenha entre 10 e 15 anos de idade, daqui a 10 anos essa criança terá 25 anos de idade, 20 a 25 anos de idade. Já é um adulto pensante, com ideia formada, com decisões, e quem contribuiu para que as decisões dessa criança, para que as tomadas de decisões, as palavras dessa criança, que agora já é adulto, sejam palavras certas e acertadas, foi a Missão Siloé junto com o trabalho desenvolvido lá. Então, olha que interessante isso, irmão. Você que está nos assistindo, o porquê do trabalho missionário, o porquê de cuidar, o porquê de ganhar almas, o porquê de investir, o porquê de acolher pessoas, o porquê de nós contribuir com Missões Siloé. Porque quando nós fazemos isso, nós... Está conosco aqui, pode ter sido tocado no seu coração. Essas meninas, a casa ela faz se sentirem elas amadas. Uma família que elas perderam. A família é um sentimento novo dentro do coraçãozinho delas. Elas começam a se sentir amadas, ter uma família que elas se tratam como uma única família. Temos um caso aqui de um dos nossos representantes de viagem que esteve lá e uma das meninas lá abraçou ele, não queria soltar mais, porque ela viu a pureza de uma pessoa, visto que naquele país lá, muitos de exploração, né? Que tem considerada, outros países vão lá para explorar essas crianças, pessoas, né? E então, quando tem um trabalho sério assim, elas se sentem amadas. Então, é uma família. E o mais interessante é que, de repente, elas chegam lá destruídas, tanto no corpo, quanto na mente, no coração. Elas são resgatadas, elas levantam a autoestima, elas começam a amar, louvam com alegria, elas arrumam as coisas. É fantástico, nós recebemos diariamente os vídeos de lá. É uma família linda que está se formando, ela está se preparando para ser uma missionária também. E aquelas que vão crescendo já vão ajudando as outras crianças que estão chegando. Isso, eu queria comentar isso, pastor. Da questão, já temos lá, e isso eu ouvi do próprio pastor Luciano falando para nós quando ele esteve aqui. Ele disse: eu já estou com meninas lá que já estão saindo para a rua, para a escola, para quando vão para a escola e para fazer compras, algumas coisas que vão na rua, e já saem evangelizar. Já distribui um folheto, quem sabe, já fala do amor de Jesus para outras pessoas. Meninas que já foram resgatadas, já adquiriram esses valores que foram perdidos no que aconteceu, no que ocorreu. Então, olha como é importante você trabalhar esse tema e resgatar essas crianças. E eu que estou aqui com os pastores aqui no estúdio, e você que está nos assistindo em casa, no conforto do seu lar, na sua poltrona, como nós aqui estamos hoje numa poltrona. Essas crianças, tem muitas delas se deixadas abandonadas depois de serem usadas. São deixadas para morrer lá no meio do mato, em algum lugar. Mas aí o pastor Luciano, junto do apoio de Missões Siloé, com o apoio do nosso presidente, vai lá e resgata essa criança, traz de volta, implanta o amor de Jesus na vida dela, implanta o amor do Senhor no coraçãozinho dessa criança, e depois começa a aplicar valores familiares para ela. É verdade. Nós precisamos entender, você que está conosco, você que é um contribuinte de missão, olha a importância que é de você continuar nos ajudando, porque nós recebemos diariamente ligações não só do Camboja, de missionários, eles preocupados nesse momento, dizem assim: pastor, nós estamos esperando, estamos orando por Joinville, porque sabemos que de lá vem o nosso sustento. O próprio pastor Luciano nos colocou, no começo do ano, o montante que nós enviávamos, o dólar era R$3, hoje o dólar está chegando a 6, é 6 o câmbio para lá. E, realmente, o que se mandava se tornou a metade. As despesas são as mesmas. E para manter
manter. Então nós precisamos, você que está nos assistindo, lembre desse projeto. Não só o projeto Camboja. Isso nós vamos estar passando em cada programa um projeto. Mas Missões Siloé está lá também. Está lá no Camboja fazendo essa linda obra, trabalhando, sustentando, segurando esta corda, mas dependemos de você. Você que seja um contribuinte e nos ajude nessa obra. Né, pastor Day? É verdade, pastor Eli, pastor William, pegando um gancho, eu também pude conversar com o pastor Luciano, quando ele esteve aqui ano passado, e ele falou um pouquinho sobre a situação do país. É um país muito pobre, um país que não tem lei. Ele falou que lá, você vai lá, compra um carro, uma moto sem documento, sem carteira, sem capacete, você sai e usa. E assim também há outras questões. Por exemplo, as escolas. Lá é muito precário, né, a educação daquele país. Então, justamente a Missão Siloé, ela faz esse trabalho de resgate, usando, né, a educação e, através da educação, a evangelização. Eu queria aqui falar de uma história que eu vi sobre essa questão. São 15 milhões de habitantes. Nós não temos hoje ainda um projeto com 500, 1.000 crianças. Nós temos um projeto lá com 15, 16, 20 crianças. Mas, uma certa vez, uma ilustração, havia uma pessoa andando na beira do mar, na praia, e havia muitas estrelas do mar, né, morrendo no sol. E aquele cidadão pegava uma estrela e jogava no mar, pegava outra, mas eram milhares de estrelas do mar. E alguém passou e disse assim: o que adianta você fazer esse trabalho? Isso não vai fazer diferença nenhuma. E então ele pegou aquela estrela do mar e jogou no mar novamente e disse: mas para essa faz toda a diferença. Ele salvou aquela estrela do mar entre milhares. Esse é o projeto que nós temos hoje lá. Não temos um projeto ainda muito grande, mas estamos fazendo a diferença na vida daquela criança. Aquela criança sem perspectiva de vida. Aquela criança que os pais tiram da escola para o trabalho e são explorados em todas as áreas, mas através da sua contribuição, através do trabalho missionário, nós estamos lá fazendo a diferença. E partindo, companheiros, desse assunto que nós estamos aqui falando, me vem em mente um texto bíblico importante, e eu quero fazer uma breve reflexão com os nossos queridos ouvintes que estão conosco aí, que está lá em Provérbios 24:10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E o 11 diz assim: livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Veja a ênfase do sábio Salomão, dando aqui esse conselho: livre os que são destinados à morte e os que são levados a matanças, se o puderes fazer. E a pergunta é: você pode fazer? Eu posso fazer? Quantas pessoas estão destinadas à morte e à perdição eterna? Quantas pessoas estão destinadas ao sofrimento? Lá no Camboja não tem sido diferente. Milhares de pessoas que não conhecem a Deus, milhares de crianças sem uma perspectiva de vida, e o conselho bíblico é para que eu e você, se eu e você puder, nós livrarmos aquelas crianças, aquelas pessoas da morte. Nós temos inúmeros conselhos e inúmeros fatos bíblicos, histórias bíblicas, que nós poderíamos citar aqui nesse programa. Nós temos uma história importante que está lá no livro de Esther, pastor Eli, pastor William, sobre aquele Mardoqueu, né, que era o tio da rainha, e ele descobriu um complô que estava acontecendo contra toda a nação judaica, todos os judeus que moravam ali naquela cidade em Suzã. Satanás tinha, através de Ramã, intentado matar todos os judeus, exterminar com o povo de Deus. E um homem, pastor William, um homem que estava à porta e ouviu a conversa e percebeu o que estava acontecendo, ele tomou uma atitude. E ele então escreve uma carta para sua sobrinha, né, a Esther, e ele diz assim para Esther: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Ele colocou uma responsabilidade na jovem rainha,
Em outras palavras, ele disse: Esther, Deus te colocou aí, nesse tempo, para você fazer um grande trabalho, uma grande obra, uma grande diferença. E era nada mais, nada menos do que evitar um genocídio completo de todos os judeus que moravam ali naquela cidade. Para aquele tempo, Deus levantou aquela mulher. Temos a história de Neemias, quando Hanani volta de Jerusalém, lá no capítulo 1, no versículo 4, e ele pergunta para o seu irmão, ele disse: Hanani, como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E a Bíblia diz que Hanani disse: olha, o povo lá está em grande opróbrio, grande dificuldade, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, os portões foram queimados, há uma grande tristeza e desolação. A Bíblia diz que ele diz assim: assentei-me e chorei, e estive orando e jejuando ao Deus do céu. E esse jejum e essa oração durou 4 meses. E quando Neemias, um homem, se colocou diante de Deus, não se conformando com a situação do seu povo, a Bíblia diz que Deus tocou no coração do rei e ele teve, né, a ordem, ele pôde então cumprir aquele intento de ir até Jerusalém, restabelecer a sua cidade, tanto na parte política, como na parte familiar, econômica e também espiritual, com Esdras, o grande avivamento que houve lá em Jerusalém através de Neemias. O que dizer? Eu estou falando baseado no texto de Salomão: livra os que estão destinados à morte e os que são levados à matança, se o puderes fazer. Temos uma história em 1 Samuel 25, eu estou citando alguns textos aqui, da Abigail, a mulher de Nabal, quando Davi estava fugindo, e ele estava no deserto de Parã, ali nas regiões do Carmelo, e havia um homem chamado Nabal que morava na região do Carmelo, e ele tinha 3.000 ovelhas, era um homem rico, e Davi enviou seus servos para pedir um alimento, que ele estava em necessidade, fugindo de Saul, melhor dizendo, e então Nabal disse: não tenho compromisso com vocês, e fez mal aos servos de Davi, destratou. E Davi se irou, Davi era um homem de guerra, e ele intentou de matar Nabal e todos os seus servos e toda a sua casa e tomar tudo que ele tinha. E alguém avisou Abigail. E a Bíblia diz que ela veio à frente com presentes ao encontro de Davi, se debruçou diante de Davi, se ajoelhou, eu até marquei o texto aqui. Ela diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. E a Bíblia diz que aquele ato de Abigail apaziguou a ira de Davi, a qual estava destinado a matar aqueles homens que lhe afrontaram. Uma mulher se posicionou e livrou os que estavam sendo levados à matança. E nós temos inúmeros textos. Eu gosto de Jesus, no capítulo 8 de João, quando trazem a mulher pega em adultério para matar, né, conforme a lei. E ele disse assim, né, depois de questionar os líderes, né, da religião, e ele disse assim: mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Livrou aquela mulher. Então está aí uma reflexão para você. Se você puder, e eu acho que você pode, livra os que são levados à matança e os que estão destinados à morte. Eis uma oportunidade, através do nosso projeto Camboja, né, pastor Eli, pastor William, para nós resgatarmos uma vida que está com um futuro condenado, tanto espiritualmente falando, como socialmente, em todos os termos. Muito bem, você ouviu a linda palavra do Senhor, poderosa palavra do Senhor, e nós queremos dizer para você que com a sua contribuição, além de levar a palavra de Deus, o projeto Meninas do Camboja tem mudado a história dessas crianças, tem mudado a história sim, e tem trazido, devolvido a dignidade e o valor pela vida de cada uma delas. Que você continue sendo um contribuinte fiel nesse lindo projeto e nos projetos de Missões Siloé. Missões Siloé até os confins da terra. Pastor William. Eu quero mandar um abraço aos nossos líderes que estão conosco. Muitos líderes aqui, pastor. Eu estou acompanhando aqui em tempo real. Os nossos missionários. Os nossos líderes e missionários. Nós temos missionários em outros países que estão participando com a gente aqui. E eu quero agradecer, mandar um abraço especial a você
que também está nos ajudando e compartilhando essa transmissão. Pastor Odair, acho que já está se preparando para orar por nós, para nós finalizar, mas eu quero deixar um abraço aqui aos nossos companheiros aqui do escritório. Sim. Né? Todos Não eles vamos esquecer estão deles. conosco, eles estão trabalhando lá. Os nossos companheiros estão trabalhando agora, nós aqui e eles, cada um aí com o seu celular. Compartilhando. Pastor Ezequias Camargo, pastor Charles, pastor Alexander, pastor Cleverton, me ajuda aí, companheiro. Pastor Itamar. Acho que falei todos, né? Pastor Charles, falei. Isso. E também os nossos representantes regionais, sim, que também nos ajudam. Não vou poder citar o nome de todos vocês aqui, que nosso horário está quase finalizando, mas eu quero agradecer você que está participando com a gente e está nos ajudando a fazer essa programação. É claro, esta é a primeira programação nossa aqui na IAD TV, depois terão mais, é claro, nós ainda estamos queridos, iniciando, né? É verdade. Antes de nós encerrarmos aqui, o pastor Odair estará orando por você. Nós queremos agradecer toda a equipe de TI, no nome do pastor Eliseu Melfior, pastor Cássio, que está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, e, claro, o nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, que tem disponibilizado esses canais de comunicação para chegar até você as informações de Missões Siloé e dos outros departamentos. E que você continue conosco. Na próxima semana, próxima sexta-feira, 22 horas, nós estaremos aqui fazendo o segundo programa. Estaremos preparando daí todo um layout. Temos novidades para vocês. Estamos trabalhando para ter uma interação direta com os nossos missionários. Mas vamos prometer quando tudo estiver certo, né? Exato. É verdade? Vamos estar orando nesse momento. Pastor Odair. Oramos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo. Te louvamos, ó Deus, por esse momento tão especial que aqui passamos diante da tua presença. Queremos apresentar a Ti esse grande projeto de missões, nosso presidente, pastor Sérgio, com toda a diretoria do Departamento de Missões e a cada missionário que estão lá, Senhor, ganhando almas para o Teu reino, que o Senhor possa estar com a família deles, cuidando deles e suprindo a necessidade de cada um deles. Também oramos, Senhor, pelos nossos contribuintes, pedimos a bênção sobre os nossos ouvintes e colocamos tudo aos Teus cuidados, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Muito bem, então encerramos as nossas transmissões, mas você ainda vai continuar vendo, matando a saudade de mais um louvor dos nossos congressos internacionais de missões Siloé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Mais som aqui pra nós, ó. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. não é agora que vamos receber. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim. Mas Jesus glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Mas Jesus glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer. O chão acabou de tremer. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Mas Jesus glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar.
chegou. A corrente acabou de cair. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. Jesus chegou, o carcereiro amarrou. Não tem prisão que segura o adorador. Jesus chegou. Jesus chegou. Guitarra. Não tem prisão, nem depressão. Guitarra geral. Que segura o adorador. Cadê esse adorador? Paulo! Oi, Tá sentindo o que eu tô sentindo? eu tô sentindo um O chão tá tremendo, as paredes estão movendo. Olha o tanto de preso que tá indo embora. Só que tem um detalhe: Qual é? o imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair daqui. O que vamos falar para aquele homem, Paulo? Fica tranquilo, eu já sei, eu vou falar assim. Desceu da terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha não. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar você tem. E se tu estiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele bate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que o Deus que segura